Você já se perguntou por que tanta gente sai do consultório com mais dúvida do que entrou? Eu também. E foi exatamente isso que me trouxe até aqui. Meu nome é Vinícius Magno, eu sou cirurgião de coluna e professor universitário. Também dirijo o Instituto Carioca de Coluna e Neurocirurgia e opero coluna há mais de uma década. Formo médicos e especialistas em cirurgia da coluna vertebral e atendo pacientes que muitas vezes já passaram por vários e vários médicos sem receber uma resposta de verdade. Esse canal nasceu da minha inquietação. Porque dentro do consultório o tempo é curto. Na sala de cirurgia, o foco precisa ser total. Mas entre uma coisa e outra, existe um espaço enorme de informação que se perde. Informação que o paciente precisava ter recebido, que o médico, em formação, precisava ter visto na faculdade. Que o profissional de saúde precisava discutir com alguém. Esse espaço é esse canal. Aqui você vai encontrar 4 pilares: ciência, que a evidência diz de verdade sobre coluna, ortopedia e neurologia; prática, o que eu aplico todos os dias com os meus pacientes; inovação, as tecnologias e técnicas que estão mudando a medicina moderna; e liderança, como construir uma carreira médica sólida com propósito e resultado. Ciência, prática, inovação e liderança. Esse é o canal Coluna e Carreira. Se você é paciente e quer entender o que está acontecendo com o seu corpo, esse canal é para você. Se você é médico, fisioterapeuta ou profissional de saúde e quer crescer dentro da sua área, esse canal é para você. Se você é um médico em formação, seja um graduando ou um residente, e quer mais do que o que a faculdade ou a sua residência entrega, esse canal é especialmente para você. Se inscreve aqui, ativa o sininho, porque conhecimento bom não pode ficar somente dentro do consultório. Para esse nosso primeiro encontro, eu trouxe aqui um tema muito comum, que gera muita dúvida, que é hérnia de disco. Com certeza você conhece alguém, se não já recebeu também um diagnóstico aí de hérnia de disco, e provavelmente saiu da consulta com o médico com mais perguntas do que respostas. Vou precisar operar? Vai piorar quando eu fizer exercício, quando eu estiver lá trabalhando? Seguir, voltar a fazer tudo o que eu fazia antes, sem nenhum problema? Como eu já disse, durante todo esse tempo atuando aí como cirurgião de coluna, eu tenho muito a compartilhar com vocês e eu vou começar dizendo o que a maioria dos médicos não tem tempo de explicar na consulta. Esse gráfico aqui representa o que a literatura científica já mostrou faz tempo sobre as hérnias de disco. Mais de 80% dos pacientes melhoram sem cirurgia. 80%. Então, por que ainda existe tanto medo? Porque ninguém explicou direito. Vamos do começo. Entre cada vértebra da sua coluna existe um disco que funciona como um amortecedor, absorve carga e distribui pressão. Esse disco tem 2 partes: uma casca mais externa, mais firme, e um núcleo interno mais gelatinoso. Quando esse núcleo se desloca para fora
da casca, a gente chama isso de hérnia. Simples assim. Mas é aqui que começa o maior equívoco da medicina moderna. O maior erro que eu vejo aí muito colega cometendo. Ter hérnia no exame de imagem não significa ter dor. Repito, ter hérnia no exame não significa ter dor. Esses dados mostram a prevalência de hérnia em pessoas assintomáticas, pessoas que fizeram ressonância e nunca sentiram absolutamente nada. 30, 40% das pessoas acima de 40 anos têm algum grau de hérnia e não sabem. Por quê? Porque não dói. A imagem mostra a estrutura, mas quem define o problema é o paciente que está na minha frente. É o que eu vejo, né, trazido por esse paciente para o exame físico. O maior erro que eu vejo no dia a dia de muitos colegas é tratar o exame e não a pessoa. O médico olha para a ressonância e já logo fala em cirurgia, sem examinar o paciente, sem entender direito a dor, sem investigar a função, ou seja, entender o que aquilo está causando de impacto na vida daquele paciente, daquela pessoa. Gente, isso não é medicina baseada em evidência. Isso é medicina baseada em imagem. E são duas coisas completamente diferentes. Agora, quando a hérnia realmente importa, quando é que eu tenho que olhar para ela, né, com um olhar de desconfiança? Quando ela comprime uma estrutura nervosa, a raiz neural ou o canal medular. Aí sim podem aparecer sintomas. Dor irradiada para o braço ou para a perna, formigamento, ou até mesmo perda de força. Mas, mesmo com esses sintomas, a cirurgia ainda não é a primeira resposta. A primeira linha de tratamento para todos os pacientes com hérnia de disco é sempre conservadora. Controle da dor, reabilitação funcional, fisioterapia especializada e tempo. Tempo, nesses casos, também é tratamento. Isso porque o corpo tem uma capacidade de adaptação que a maioria das pessoas subestima. A hérnia, ela pode regredir. O nervo, ele pode se adaptar ali na região onde ele saía e esse núcleo começou a comprimi-lo. A dor pode ceder. E isso aqui, gente, não é achismo, não. É fisiologia humana. É como o corpo funciona. Lá no Instituto, nós temos um espaço pensado exatamente nisso. Um ambiente de reabilitação especializado em coluna, que é a ortogin, onde o nosso objetivo não é só tirar a dor, não. É devolver função. Quisera que todos os serviços fossem assim, devolver vida para o paciente. Mas existem também casos, e são a minoria, graças a Deus, onde o tratamento conservador não resolve. Como, por exemplo, o paciente que tem uma dor que não melhora, aquela dor que a gente chama de refratária. Ou um paciente que tem uma perda de função significativa, ele não consegue ficar em pé, não consegue ficar sentado muito tempo, não consegue caminhar. Quando o paciente ele tem uma perda de força, e essa perda de força ela está progredindo, é o que nós chamamos de déficit neurológico progressivo. Nesses casos, como eu disse, são a minoria, aí a cirurgia ela é indicada. E quando indicada com critério, ela muda sim, pessoal, completamente a vida do paciente. Muda completamente o prognóstico daquela condição, daquele problema. E hoje, a cirurgia da coluna evoluiu muito. De um lado, nós temos abordagens mais amplas, vias abertas. Do outro, técnicas minimamente invasivas, menor incisão, menor sangramento, recuperação mais rápida.
Isso é o que a evolução da medicina proporcionou. E é o que nós aplicamos no Instituto, é o que eu ensino para os meus residentes, para os meus pós-graduandos. Nós temos um hábito no ICCNC, no Instituto Carioca de Coluna e Neurocirurgia, além da nossa reunião científica, onde os casos são discutidos, nós temos uma tratativa individualizada para cada caso, para cada paciente. Não existe o protocolo genérico. Não existe todo mundo opera ou ninguém opera. Existe o caso da Dona Maria, existe o caso do Pedro, existe a dor do Felipe. E a decisão ideal nasce a partir daí para cada uma dessas pessoas. Por isso eu digo, e quero que isso fique muito marcado aqui para vocês. Se você aí tem hérnia de disco, tem algum parente que está vivendo isso, não deixem o medo decidir por vocês. Busquem um profissional que examine vocês de verdade e olhe além do exame. E explique o seu caso com clareza. Que o tratamento bom, ele não é o mais agressivo e também não é o menos invasivo. Ele é o mais certo para o seu caso, para você. Conhecimento que transforma, prática que evolui, propósito que inspira. Se inscreve aqui no canal, ativa aí o sininho e compartilha com quem precisa ouvir, porque esse vídeo é muito importante. Tem muita gente aí que está amedrontado por conta de uma hérnia e que tem grandes chances de evoluir de forma satisfatória se fizer o tratamento adequado. No próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre as diferentes técnicas de tratamento para as hérnias de disco lombares. Vou mostrar para vocês as técnicas mais modernas, aquelas minimamente invasivas e também as técnicas tradicionais. Então, acompanhem aqui, deixem o sininho ativado, que já já eu trago mais um vídeo para vocês sobre esse tema tão comum no nosso dia a dia.